Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. No ano de 2010, mais de 74 milhões de brasileiros tiveram acesso à internet. São os dados de uma pesquisa realizada pelo Ibope Online. Desses 74 milhões de brasileiros, 35 milhões se comunicaram através das redes sociais, o Twitter, Facebook e também o Orkut. Esta importante ferramenta de relacionamento agora está sendo dirigida ao agronegócio. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje no Universidade Aberta. Desta semana, a produção do programa convidou o pesquisador Sérgio Parreiras, ele é do Instituto Agronômico de Campinas. Sérgio, muito obrigado pela sua presença no Universidade Aberta desta semana. Obrigado. Sérgio, utilizar as redes sociais para envolver todas as pessoas ligadas ao agronegócio, no caso, o café. Conta um pouco dessa história, como começou essa história? Essa iniciativa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira iniciou em 2006, quando a Embrapa Café se juntou com o Conselho Nacional do Café para tentar uma articulação diferenciada e tentar uma aproximação maior entre a extensão rural e a pesquisa. Na época, o Gabriel Bartolo estava na Embrapa, o Dr. Alberto Duque Portugal estava no Conselho Nacional do Café. Eles tiveram notícia de uma rede social que estava na cena na época, que se chamava PABirus. Então, eles tiveram a ideia de tentar colocar algumas comunidades de prática dentro dessa rede social para tentar melhorar a articulação e a integração entre os diversos elos, os diversos setores do agronegócio café. Eu, na época, eu era coordenador do Núcleo de Manejo da Lavoura Cafeeira dentro do Consórcio Brasileiro de Pesquisa. Sim. Aí o Dr. Gabriel me convidou para assumir uma comunidade de manejo que ia tratar de poda, espaçamento, adubação, assuntos correlatos à área de manejo da lavoura cafeeira. O que aconteceu é que, na época, tinha alguma coisa em torno de 30 comunidades, algumas não foram mediadas, outras começaram a trabalhar, umas não foram mexidas, e a nossa começou a tomar um espaço maior do que o das outras, e nós começamos a discutir, na verdade, grande parte dos assuntos de café. Então nós deixamos de falar só de fitotecnia, de manejo, e passamos a falar de todas as notícias, informações e debates ligados ao sistema agroindustrial do café. Tá certo, Sérgio. Então, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Quando se fala hoje na utilização das redes sociais para discutir as várias fases, as várias etapas da cadeia produtiva do café, então nós falamos desde o preparo do solo, desde a semente até a comercialização, é isso? Perfeito. Dentro dessa comunidade, todos os assuntos correlatos a café são abordados. Então, por exemplo, preparo de solo, semente, muda, produção, pós-colheita, Expo Café, eventos, núcleo de estudo em cafeicultura da universidade. Todo o universo café. Tudo, até chegar na cafeteria, demanda, os baristas, o que está acontecendo no mundo, a oferta, a demanda de café, por que o preço está subindo, por que está baixando. Então, todos os assuntos relacionados a café são discutidos hoje dentro dessa comunidade. Porque até então, Sérgio, toda essa cadeia produtiva do café, ela tinha a participação dos diversos setores, produtores, técnicos, compradores, os vendedores, os atravessadores, né? Uhum. Todos esses personagens de toda a cadeia produtiva tinham acesso através de uma única mídia, um jornal, por exemplo, eventos, discussões, simpósios, congressos. Agora não, é uma construção conjunta de cada um dando a sua opinião, não é isso? Sim. O que acontece é que as redes sociais, elas não são contrárias aos eventos presenciais, aos encontros presenciais e aquela interação que tem que haver olho no olho. É importante. Na verdade, ela é um prolongamento da vida presencial das pessoas. Então, tudo que acontecia antes, por exemplo, um simpósio, um seminário, um encontro de cafeicultores, onde havia integração entre pesquisador, entre extensionista, entre agricultor, isso um dia do ano, o Circuito Sul Mineiro do Café,
que a universidade junto com a Emater faz, os encontros que sempre teve aqui na UFLA, o que acontece é que hoje, dia a dia, isso pode continuar dentro dessa rede social. Então deixa de ser um encontro esporádico, de mês em mês, de 3 em 3 meses, para ser um encontro onde todos podem estar emitindo suas ideias e trocando informações entre os pares. Tá, no início da Universidade Aberta, Sérgio, você contou um pouco da história, que começou lá em 2006, não é isso? Isso. Hoje, 2011, como está? Hoje, em 2011, nós estamos com alguma coisa em torno de 3.600 integrantes de todo o sistema agroindustrial, seja pesquisador, extensionista, produtor, técnico, pessoal de Emater, EPAMIG, do Brasil inteiro, inclusive de outros países. E hoje nós estamos com alguma coisa em torno de 3.400.000 visitas, desde o começo até hoje. Então, a comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira, ela vem sendo considerada uma das maiores redes sociais voltadas para agronegócio. Tanto que a gente tem feito bastante palestra, bastante conversa com outros setores produtivos, servindo de exemplo para que essa iniciativa passe também a integrar outros sistemas agroindustriais do Brasil. Então o café hoje é modelo? O café está servindo de modelo para as outras cadeias produtivas. E como que esse conteúdo, Sérgio, ele vamos dizer, atualizado? Certo. O que acontece nas redes sociais, ao contrário da mídia tradicional, a mídia tradicional você tem um editor, uma TV, um jornal impresso, por exemplo, que encaminha a notícia, então é de um para muitos. Sim. No caso das redes sociais, é muitos para muitos. O que acontece é que todo integrante, ele pode estar fazendo a postagem. Então, por exemplo, vai ter um evento lá em Capelinha sobre cafeicultura, a pessoa de lá, ela acha que é interessante, o público do Brasil inteiro fica sabendo, ela vai lá, coloca um convite para que essas pessoas participem. Fora dessa ação voluntária dos integrantes, nós temos algumas pessoas que contribuem diariamente com isso. Nós temos 2 projetos aprovados, um no consórcio Pesquisa Café, que é um projeto junto com a Universidade Federal de Lavras, Agronômico e EPAMIG, para trabalhar essa questão das mídias sociais, integrando as ações presenciais. E esse projeto tem uma pessoa que nos ajuda lá, fazendo essa postagem. E nós temos um outro projeto da FAPEMIG, que nós conseguimos aprovar ele via o Polo de Excelência de Café, que nós temos 2 bolsistas também que nos ajudam nessa articulação virtual do café que a gente chama, que é fazer essa integração, postar as notícias, mas não postar notícias simplesmente para levar informação, tentando provocar uma discussão. Certo, então certo. A notícia serve como uma semente para poder iniciar uma discussão, um debate, porque a construção coletiva do conhecimento, geralmente, ela é mais rica do que a própria notícia inicial. Agora, Sérgio, existem redes específicas para a comercialização ou para a produção do café? Então, no caso da produção do café, nós não temos, o que tem são essas informações trocadas dentro da nossa comunidade. Em termos de comercialização, Luciano, tem um projeto também financiado pelo Polo de Excelência do Café e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café, o INCT, que trabalha uma plataforma de comercialização para café. É um projeto do professor Luiz Gonzaga, do Departamento de Administração e Economia, onde ele está trabalhando aí, primeiramente, o aspecto teórico e conceitual dessa plataforma, para, de um segundo momento agora, estar lançando uma plataforma onde vai ser possível uma pessoa colocar lá, por exemplo, que está oferecendo 100 sacas de um café tipo 6, duro para melhor, bebendo, por exemplo, lá tantos pontos de acordo com a metodologia internacional, e outra pessoa que tem interesse nesse café, ele vai poder estar fazendo a comercialização desse café via essa plataforma. Então é uma iniciativa muito interessante que está tendo também e que vem mostrando mais uma vez a internet como uma ferramenta de apoio ao agricultor. Sérgio, quando se fala em café, se fala em Minas Gerais. Quando se fala em Minas Gerais, se fala em produção em torno de 50% do que é produzido no país atualmente. Perfeito. E quando se fala em sul de Minas, se fala em 50% da produção do estado de Minas Gerais.
A participação dos cafeicultores do sul de Minas deve ser grande, né? Sim. Nós fazemos um monitoramento diário da audiência, da participação dentro da rede social. Sim. Então nós temos lá, como por exemplo, ver no dia de ontem, de onde vieram todas as pessoas que participaram. O que a gente tem é que, com certeza, o estado de Minas hoje, a maioria da audiência dessa rede social vem do estado de Minas e o sul de Minas, com certeza, concentra a maior parte dessas pessoas. Sendo que o município de Lavras, ele é o município que mais participa, porque aqui nós temos o escritório, uma unidade regional da Emater, nós temos a unidade regional também da EPAMIG, né? E nós temos aqui a universidade, onde tem alguma coisa em torno de 100 professores da UFLA. E o polo, né? Participam da UFLA, alguns professores participam disso aí. O que acontece, então, é que tem muita disciplina de café, muito aluno, e fora isso, o Polo de Excelência do Café, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, realmente Lavras hoje concentra grande parte do que acontece em café, está acontecendo por aqui, e como a rede social é um reflexo do que acontece no dia a dia, Lavras é o município que tem maior participação dentro da rede. Agora, Sérgio, outros países também, vocês têm registros de produtores de café de outros países participando das redes? Sim, nós temos, por exemplo, aí o pessoal da Guatemala participa muito com a gente, tem gente da Colômbia, El Salvador, isso aí nos países produtores. E nos países consumidores, também nós temos pessoas dos Estados Unidos que entram todo dia, Inglaterra, França, Itália. Então, nós passamos a ser uma fonte de informação e diferente da mídia tradicional, porque uma notícia que uma pessoa não concorda, ela pode rebater na hora. Então, a pessoa que está lendo lá fora, ela pode ver que algumas pessoas se manifestaram contra aquela informação. Então, isso aí vai girando. Então, tem bastante gente de fora que participa, que lê e que, inclusive, faz postagem com a gente lá. Vamos mais longe agora, Sérgio. Falamos aí de toda essa discussão, o quão é amplo esse debate em torno do agronegócio café. Vamos utilizar as redes sociais agora para ensino, pesquisa e extensão. É possível? Com certeza. A comunidade, a internet, ela funciona muito bem. Aqui dentro da UFLA mesmo, existem as ferramentas aí de ensino à distância que já utilizam o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então são ferramentas de estar integrando professores que estão aqui dentro da universidade, muitas vezes com alunos que estão fora daqui, participando de algum curso de tutoria à distância, por exemplo, né? Então a gente vê que a parte de ensino, a internet hoje já está fazendo de uma forma muito coerente. A parte de pesquisa, ela serve para os pesquisadores estar apresentando os resultados de pesquisa e também serve para os produtores apresentarem as suas demandas a esses pesquisadores, para falar o que eles estão querendo que seja pesquisado, qual o tipo de informação que deveria estar sendo tratado. E a extensão funciona muito bem também, porque dentro desse projeto mesmo, um dos grandes parceiros que nós temos aqui no sul de Minas é a Emater, participando conosco desses eventos presenciais. Nós temos feito muita cobertura ao vivo de eventos, Circuito Sul Mineiro, por exemplo, o concurso de café que a Emater promove, de qualidade. A gente tem feito aí numa ação inovadora também, em contato com o Marcos Fabre e com o Marcos Canestra aí, a gente tem feito a transmissão ao vivo dos degustadores provando esse café, mostrando uma total transparência de como é feito isso aí. Inclusive, no dia 16 de dezembro agora, nós vamos estar indo em Belo Horizonte para transmitir ao vivo o resultado final do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, que é uma ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, parceria PAMIG, IMA, Emater, a UFLA é a grande parceira, o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos de Machado. Então, a gente está sempre divulgando a informação, quase que online. É uma ação bem interessante. Tá certo. Sérgio, nós temos muito que falar ainda sobre a utilização das redes para
a discussão em torno dos várias etapas, várias fases da cadeia produtiva do café. Nós teremos agora um breve intervalo e você que está ligado conosco no Universidade Aberta de hoje, não sai daí. Voltamos já. E estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está conversando com o pesquisador Sérgio Parreiras, do Instituto Agronômico de Campinas. O tema do Universidade Aberta desta semana é a utilização das redes sociais na discussão, no debate, na estruturação e desenvolvimento do agronegócio café. Sérgio, destaca para a gente alguns temas que deram um ibope aí nessa rede que aborda os vários fatores, setores do agronegócio café. Certo, Luciano. Sempre tem, como eu te falei, as notícias servem como uma semente para aumentar o debate, né? Para provocar as pessoas a sair da inércia e começar a discutir. Então, um dos temas bem interessantes que nós tivemos aí, e que foi em 2010, foi o problema que houve com o café brasileiro que chegou até o Japão. Então, uma parte dos cafés brasileiros que chegam no Japão são amostrados, onde são feitas análises químicas para ver se existe resíduo de algum defensivo. Nesse caso aí, eles encontraram um defensivo com limite máximo de resíduo acima do tolerado pelo governo japonês. Então essa notícia serviu aí como um início de uma discussão grande que nós tivemos. Então o mercado japonês pode fechar para os cafés do Brasil. O que deve ter causado um certo desconforto. Com certeza. E um medo muito grande porque o Brasil exporta muito café para o Japão, né? E o mercado japonês é rigoroso, mas isso aí poderia refletir de uma forma negativa perante a outros mercados também, né? Tá certo. Então o que aconteceu foi que nós colocamos essa notícia, acho que foi umas 10 horas da noite, e pouco tempo depois, 3 horas depois, nós tivemos um retorno vindo do Japão. Uma colega nossa que participa da comunidade fez uma postagem dizendo: realmente aqui no Japão o governo japonês é muito rigoroso em relação aos limites de resíduos e veio trabalhando essa questão. Então depois nós tivemos participação de pessoas do Brasil inteiro e outros lugares do exterior também, debatendo esse problema do agrotóxicos, do limite máximo de resíduo, né? E num certo momento da discussão, nós tivemos a participação de um degustador e comerciante de café lá do Cerrado Mineiro, que ele colocou: gente, não é aquele container só, nós estamos com muitos containers de cafés brasileiros parados no porto do Japão, aguardando que o órgão de inspeção japonês libere. E aí o órgão de inspeção japonês queria um laudo dizendo que aqueles cafés ali não tinham problema desse limite máximo. Como o café do Brasil já estava, esses cafés que estavam no porto, eles já tinham saído do porto de Santos e estavam indo para lá, estava a caminho, né? Estavam a caminho. Não tinha como ter um laudo brasileiro. Então isso aí causou um certo problema. A comunidade, isso aí não tinha saído em lugar nenhum veículo até então. Nós fizemos uma postagem, então, chamando todo mundo para ver esse problema que estava acontecendo, e poucas horas depois, a grande mídia escrita, falada, televisão, sabendo disso aí, começou a divulgar esse problema e procurar a gente, procurar essa pessoa que tinha feito a postagem. Então, realmente viu que existiam vários contêineres de café do Brasil parados lá. E aí, o setor produtivo organizado, seja o CNA ou o Conselho Nacional do Café, começou a pressionar o governo do Brasil para tomar alguma providência. E aí começaram as tramitações, então, dentro do Ministério da Agricultura, até chegar no Ministério de Relações Internacionais e mandar uma comitiva, uma delegação de técnicos do Brasil para o Japão para tentar resolver esse problema aí. Que depois de um mês e meio, foi solucionado e se viu que o limite máximo de resíduo que eles estavam colocando era maior do que o nível mundial. Então tinha sido um problema, inclusive, de uma consideração feita no regimento interno deles, na lei interna deles. Então depois eles liberaram isso aí e foi solucionado. Tá certo. Não é que a comunidade tenha resolvido o problema, mas nós apresentamos o problema,
que foi destacado na grande mídia e depois as pessoas competentes dentro de sua área tiveram que tomar as providências. Agilizaram a Com solução. certeza. Agora, Sérgio, da mesma forma que você contou esse fato agora, que mostra a importância dessa rede, alguém postou essa notícia. E na internet todo mundo sabe que nós conhecemos, vemos, assistimos coisas boas e coisas ruins. A vigília deve ser constante também, né, Sérgio, no sentido de alguém postar algo especulativo, vamos dizer assim. A vantagem nossa de estar em rede é que nós estamos realmente todos ali participando. Então a vigília é coletiva. Então, por exemplo, um comerciante de café solta que o Brasil vai dar uma safra recorde de café, 60 ou 65 milhões de sacas, como já aconteceu esse ano, né? Na mesma hora, nós temos pessoas ali que estão conectadas na rede e que já vêm debatendo e contradizendo aquilo. Então, por exemplo, nessa informação aí, nós tivemos, por exemplo, gente falando, essa pessoa precisa de ir para campo para ver a real situação da lavoura. Sim. Nós tivemos um desgaste da lavoura, a lavoura está desenfolhada, nós estamos tendo quebra de chumbinho, a safra vai quebrar. Então, a vigília é constante e feita de forma coletiva. Todos que participam ali têm o direito de postar e têm o dever também de estar vendo a fonte e a forma que a notícia é postada e de onde ela vem. Tá certo. Sérgio, no primeiro bloco você disse que, através das redes sociais, vocês vão transmitir ao vivo a grande divulgação do resultado, né, do concurso Qualidade de Cafés de Minas. Perfeito. Isso vai acontecer em Belo Horizonte. Isso, no dia 16 agora de dezembro. Dia 16 de dezembro. Isso. Agora, falávamos agora há pouco também sobre a transmissão de ao vivo com bate-papo com especialistas da área de café. Isso é possível? E se for possível, fala um pouco para a gente disso. Perfeito. Isso aí tudo começou quando, dentro dessa plataforma do Piabirus, eu fui convidado para dar uma entrevista ao vivo em São Paulo para um pessoal que estava lá. E aí eu descobri que existia um site da internet que fazia transmissão ao vivo, de graça, usando apenas uma webcam do computador, seria possível fazer a transmissão ao vivo dali. Então nós começamos a trabalhar essa questão das transmissões ao vivo. Hoje, a grande maioria dos eventos de café que acontece no Brasil, nós fazemos a transmissão ao vivo desses eventos todos. Então nós vamos lá em loco, transmitimos ao vivo, tudo fica gravado, e depois a gente está compartilhando novamente com as pessoas o que a gente chama de cardápio de conhecimento, cardápio de palestra. Por exemplo, uma palestra que foi apresentada aqui na UFLA por um professor há um ano atrás, ela está salva lá, a pessoa pode ir lá, assistir de novo aquela palestra e ver o PowerPoint embaixo, inclusive mudando o slide para ver o que está acontecendo. Ou seja, um grande avanço. Um grande avanço, com certeza. E nesse sentido aí, nós estamos montando aqui dentro da universidade uma sala de transmissão ao vivo lá no CEP Café, lá no setor de cafeicultura, onde a gente pretende fazer o quê? Colocar os diversos especialistas de café da universidade, da EPAMIG, da Emater, da Fundação Pro Café, de todos os parceiros que compõem o consórcio Pesquisa Café, para estar ali num dia certo, no momento certo, para estar fazendo uma apresentação de uma palestra, que ele poderia fazer, por exemplo, dentro de um circuito, dentro de um município. Mas isso aí vai estar sendo transmitido ao vivo pela internet. O PowerPoint vai estar embaixo também, para as pessoas irem seguindo a apresentação de slides. E o diferencial é que nós vamos colocar um chat embaixo, uma caixinha, onde a pessoa pode perguntar para o apresentador ao vivo. Então, no momento que a pessoa está apresentando, vamos fazer uma suposição aqui, o professor Donizete da Fisiologia, que é um grande parceiro que nós temos dentro da comunidade, apresentando alguma coisa sobre floração de café. Uma pessoa de Rondônia, de São Paulo, da Bahia, Belo Horizonte, Poços de Caldas, ela pode fazer uma pergunta ao vivo para um professor e ele vai estar respondendo ao vivo para ela, no ar, aquela pergunta na hora. Então, nós estamos quebrando a barreira geográfica que existe entre as pessoas e possibilitando que o conhecimento que tem dentro da universidade e dos parceiros da universidade chegue a um número maior de pessoas trabalhando essas questões do café. Tá certo. Rapidamente, Sérgio, Universidade Aberta desta semana falando sobre a utilização de redes para toda a cadeia produtiva do café. O cafeicultor, o produtor de café que está nos assistindo e quer participar, o que ele deve fazer?
Perfeito. Uma das formas, ele poderia estar encaminhando um e-mail para o meu e-mail pessoal, pereiracafés, no plural, @yahoo.com.br. Pereira Cafés, @yahoo.com.br. Sim, pode Ou continuar. então entrar no PABirus, www.pabirus.com.br, colocar em comunidade e dentro da comunidade manejo da lavoura cafeeira. Coloca para participar, coloca um login, uma senha e já vem participar conosco, recebendo notícias, informações e podendo inclusive dar o seu depoimento, colocar o seu pensamento para todos na rede. Tá certo, Sérgio. Infelizmente, nosso tempo de Universidade Aberta é pequeno. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa. É um trabalho que acreditamos vai gerar bons e fortes frutos. Obrigado pela presença, Sérgio. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos da Universidade, da TVU e nos estamos à disposição na comunidade para poder estar conversando sobre café. Tá certo. Nós conversamos com o Sérgio Parreiras, ele é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e falamos sobre a utilização das redes sociais em prol de toda a cadeia produtiva do agronegócio café. A você que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Universidade Aberta, de volta na semana que vem. Muito obrigado. Até lá.